Você vai se surpreender com o que está por trás das vozes que embalaram milhões de histórias. Se você acredita que a música pode ser um canal de transformação e cura, fica até o final. Essa história vai mexer com você de uma forma que você nunca imaginou. Eles cantam sobre amores que se foram, dores que ficaram e corações que se perderam no tempo. Mas o que ninguém vê é o quanto essas letras nasceram de vivências reais, de noites em silêncio, lágrimas ocultas e orações sussurradas ao pé da cama. Bruno e Marrone não são só artistas. São homens que caminharam pelo Vale da Sombra, enfrentaram perdas, vícios, fama e silêncio espiritual. E hoje ressignificam tudo isso com fé, humildade e conexão divina. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Você já teve aquele momento em que uma música parecia ter sido feita especialmente para você? Aquela sensação de que alguém conseguiu colocar em palavras exatamente o que você estava sentindo? Pois é, isso não é coincidência. É conexão de alma. E Bruno e Marrone são mestres nisso. E se eu te dissesse que um dos maiores sucessos da música sertaneja é, na verdade, uma carta espiritual? Que as canções que você ouviu nas madrugadas escondem mensagens muito mais profundas do que parecem? Bruno e Marrone não apenas sobreviveram à fama, eles foram transformados por ela. Essa é a história oculta da dupla que emocionou o Brasil inteiro. Mas poucos conhecem seu lado místico, espiritual e profundamente humano. E olha, se você está passando por um momento difícil, se está questionando o propósito das coisas que acontecem na sua vida, essa história vai fazer muito sentido para você. Porque às vezes, a resposta que procuramos vem através da experiência de outras pessoas que já passaram pelo que estamos vivendo. Tudo começa nos bastidores do sertanejo, muito antes dos palcos lotados, dos discos de ouro e dos aplausos. Bruno, o tímido e reservado, já trazia uma sensibilidade rara, um dom que ele mesmo acreditava ser uma missão divina. Desde criança, ele percebia que tinha algo diferente. Não era apenas a voz, era uma capacidade de sentir as emoções das pessoas ao redor, como se fosse uma antena captando frequências que outros não conseguiam perceber. Marrone, por outro lado, o mais introspectivo da dupla, vivia mergulhado em pensamentos que, como ele mesmo já revelou, às vezes eram mais profundos que as próprias canções que cantava. Ele sempre foi daqueles que questionava tudo. Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? O que acontece depois que morremos? Perguntas que muita gente faz, mas pouca gente tem coragem de buscar as respostas. O encontro entre os dois não foi apenas artístico, mas espiritual. Nada é por acaso, já dizia Chico Xavier. E assim foi com eles. Entre bares, pequenas rádios e madrugadas de incerteza, um vínculo invisível foi sendo tecido, como um fio de prata conectando duas almas destinadas a curar através da música. Mas aqui vem uma parte que poucos sabem. Antes mesmo de se conhecerem pessoalmente, tanto Bruno quanto Marrone já tinham sonhos similares. Sonhos onde apareciam cantando juntos, em grandes palcos, para multidões que choravam ouvindo suas músicas. Quando se conheceram e começaram a conversar sobre isso, ficaram arrepiados. Era como se o universo já estivesse preparando esse encontro há muito tempo. A estrada foi longa, marcada por altos e baixos. Mas nada preparou a dupla para o que aconteceria em uma tarde aparentemente comum. Marrone sofreu um acidente aéreo que quase tirou sua vida. E aqui, amigo, a história ganha uma dimensão que vai além do que você pode imaginar. Foi nesse momento que muitos dizem ter nascido o verdadeiro despertar espiritual dele. Um segundo, uma fração de tempo, e tudo poderia ter acabado. Mas não acabou. Marrone sobreviveu e, segundo ele próprio, renasceu naquele dia. Mas o que ele viveu durante aqueles momentos críticos foi algo que mudou para sempre sua visão sobre a vida, a morte e o propósito da existência. Ele conta que durante os momentos mais críticos, teve uma experiência que só pode ser descrita como transcendental. Viu sua vida inteira passar diante dos olhos, mas não como um filme, e sim como uma série de conexões, de momentos onde suas músicas tinham tocado e transformado pessoas. Viu rostos que nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que de alguma forma tinham sido alcançados por suas canções.
A partir daquele acidente, Marrone começou a estudar mais sobre energia, vibração e os significados ocultos das experiências que vivemos. Não existe acaso para quem está atento aos sinais do universo, declarou em uma entrevista rara. Ele mergulhou em livros sobre espiritualidade, frequentou grupos de estudo, conversou com pessoas que tinham passado por experiências similares. Bruno, ao ver o parceiro renascendo, se voltou ainda mais para a fé, encontrando na espiritualidade uma forma de lidar com suas crises emocionais. Crises essas que, por anos, ele manteve em silêncio. Porque, veja bem, a fama não protege ninguém da dor. Pelo contrário, às vezes, ela amplifica tudo que você sente. Poucos sabem, mas muitas das letras que emocionaram multidões foram escritas em momentos de profunda dor e busca interior. E aqui está um segredo que vai te surpreender. Canções como Por um Minuto e Dormir na Praça não são apenas sobre relacionamentos, mas sobre sentimentos universais. Abandono, saudade, vazio e esperança. Elas são mantras disfarçados de música. A música é a oração que os anjos entendem, escreveu Shakespeare. E Bruno e Marrone parecem ter entendido isso desde sempre. Cada nota, cada pausa, cada inflexão da voz carrega uma intenção. Não é só cantar, é canalizar energia, é transformar dor em cura, solidão em conexão, desespero em esperança. Tem uma história que poucos conhecem sobre a criação de uma de suas músicas mais famosas. Bruno estava passando por um momento muito difícil em sua vida pessoal. Tinha perdido alguém muito importante e estava questionando tudo. Sua fé, seu propósito, até mesmo se deveria continuar cantando. Uma noite, sozinho em casa, ele pegou o violão e começou a dedilhar algumas notas. Não estava tentando compor, estava apenas desabafando com o instrumento. De repente, começaram a sair palavras. Palavras que ele nem sabia que estavam dentro dele. Como se algo maior estivesse falando através dele. Quando terminou, ele percebeu que tinha em mãos não apenas uma canção, mas uma mensagem. Uma mensagem que falaria diretamente ao coração de milhões de pessoas que estavam passando pelo mesmo que ele. É por isso que, quando cantam, há um silêncio sagrado nos shows. As pessoas choram, se curam, se reconhecem, porque a dor deles é, na verdade, a dor de todos nós. E quando alguém tem a coragem de cantar o que o outro tem medo de dizer, isso se transforma em cura coletiva. A vida espiritual de Bruno Marrone não é exibida nas redes sociais. Eles não fazem disso um marketing. Pelo contrário, é algo íntimo, sagrado. Mas ela está presente em cada escolha que fazem, nos retiros silenciosos que fazem periodicamente, nas promessas que fazem a si mesmos e nos conselhos que dão para novos artistas que estão começando. Eles acreditam em energia, em vibração e em Deus. Mas não de um jeito dogmático, e sim como presença, como luz, como força que conecta todas as coisas. Às vezes, tudo o que você precisa é ficar em silêncio e escutar o que sua alma está tentando dizer, disse Marrone em uma entrevista rara. E é exatamente essa filosofia que os mantém firmes, mesmo diante dos escândalos, fofocas e pressões da fama. Bruno tem um ritual que poucos conhecem. Todas as manhãs, antes de fazer qualquer coisa, ele dedica pelo menos 20 minutos ao silêncio. Não é meditação formal, não segue nenhuma técnica específica. É só estar consigo mesmo, escutar os pensamentos, observar as emoções, conectar-se com algo maior que ele. Ele diz que é nesses momentos que recebe as melhores ideias, as inspirações mais profundas. Marrone, por sua vez, desenvolveu o hábito de escrever. Não músicas, necessariamente, mas reflexões. Pensamentos sobre a vida, sobre as experiências que tem, sobre as pessoas que encontra. Ele tem vários cadernos cheios dessas anotações. Diz que é uma forma de processar tudo que vive, de encontrar sentido nas experiências. Aliás, você já parou para pensar qual música deles mais mexeu com você? Qual letra parece ter sido escrita exatamente para o seu momento? Comenta aqui embaixo, porque eu tenho certeza de que cada um de vocês tem uma história pessoal com alguma canção da dupla.
Vai ser incrível ver como, mesmo sem saber, eles tocaram tantos corações com palavras simples, mas carregadas de alma. Essa conexão é inexplicável. E isso é espiritualidade, quando o que é invisível se torna mais real que o que se vê. Quando duas pessoas que nunca se encontraram pessoalmente conseguem se comunicar através de uma canção. Quando alguém, do outro lado do país, ouve uma música e sente que finalmente alguém entendeu sua dor. Bruno conta que já recebeu milhares de cartas, mensagens, depoimentos de pessoas dizendo como suas músicas salvaram vidas. Literalmente, pessoas que estavam pensando em desistir de tudo e que, ao ouvir uma canção específica, encontraram força para continuar. Isso não é coincidência, é propósito. Tem um caso que os marcou profundamente. Uma mãe escreveu contando que havia perdido o filho em um acidente e estava completamente perdida na vida. Um dia, dirigindo sem rumo, ouviu uma música deles no rádio. Parou o carro e chorou por horas. Mas não foi um choro de desespero. Foi um choro de alívio. Como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras o que ela estava sentindo. A partir daquele dia, começou a se reconstruir. Em um mundo onde tudo é rápido, onde os algoritmos ditam o sucesso e a vaidade grita mais alto que o talento, Bruno e Marrone permanecem firmes com o que acreditam: verdade, simplicidade e emoção. Eles são como árvores antigas, não precisam se mover para provar sua força. Eles apenas existem, profundamente enraizados em algo maior que eles. Mas não pensem que foi fácil. A fama trouxe desafios imensos. Houve momentos em que foram pressionados a mudar seu estilo, a seguir tendências, a ser algo que não eram. Executivos de gravadoras dizendo que precisavam ser mais comerciais, mais modernos. E eles sempre resistiram. Marrone passou por um período muito difícil, onde questionou se deveria continuar na música. A pressão era tanta que ele chegou a desenvolver ansiedade. Foi quando buscou ajuda não apenas médica, mas espiritual. Começou a trabalhar com um terapeuta que também era estudioso de espiritualidade. Foi um divisor de águas em sua vida. Bruno, por sua vez, enfrentou críticas por ser simples demais, por não entrar no jogo das polêmicas para chamar a atenção. Mas ele sempre soube que sua força estava justamente na simplicidade, na autenticidade. Não preciso gritar para ser ouvido, costuma dizer. E isso os tornou eternos, porque quando um artista canta com a alma, ele não passa, ele permanece. Ele vibra além do tempo. Gerações passam, novos artistas surgem, tendências mudam, mas aquilo que é verdadeiro permanece. Hoje, ao subir no palco, Bruno faz uma pequena oração antes de cantar. Não é uma oração pedindo sucesso ou aplauso. É uma oração pedindo para ser um instrumento para que suas palavras alcancem quem precisa ouvi-las. Marrone mentaliza a luz. Imagina a luz saindo de seu peito e chegando ao coração de cada pessoa na plateia. Eles sabem que o que estão prestes a fazer vai muito além de entreter. Vai tocar, vai curar, vai despertar. É por isso que, mesmo com décadas de estrada, continuam sendo um fenômeno. Não porque são perfeitos, mas porque são verdadeiros. Porque eles entenderam que a verdadeira fama não é ser conhecido por todos, mas ser lembrado por transformar alguém. E essa transformação começa pela alma. Começa quando você para de cantar apenas com a voz e passa a cantar com o coração. Quando você entende que cada nota pode ser uma ponte entre você e alguém que precisa ser alcançado. Tem uma técnica que eles desenvolveram ao longo dos anos. Antes de cada show, eles fazem um momento de silêncio juntos. Não conversam sobre setlist, não discutem questões técnicas. Apenas ficam em silêncio, conectando-se um com o outro e com o propósito daquele momento. É uma comunhão espiritual que se reflete no palco. Bruno e Marrone aprenderam que o sucesso não está nos números de vendas, não está nos prêmios, não está no reconhecimento da crítica. O sucesso está na transformação que você é capaz de gerar na vida das pessoas. E essa é uma lição que eles carregam não apenas na música, mas na vida. Eles se tornaram mentores de jovens artistas, não apenas tecnicamente, mas espiritualmente. Ensinam que antes de aprender a cantar,
é preciso aprender a sentir. Que antes de subir no palco, é preciso ter algo verdadeiro para dizer. Que o talento sem propósito é vazio, mas o propósito sem talento também não chega a lugar nenhum. Marrone costuma dizer para os jovens: não cantem para impressionar, cantem para expressar. A diferença é abissal. E Bruno complementa: quando você canta para impressionar, você está olhando para si mesmo. Quando você canta para expressar, você está olhando para o outro. No fim das contas, Bruno e Marrone não são apenas uma dupla sertaneja. São instrumentos de algo maior. São exemplos de que o sucesso verdadeiro não está nos números, mas na energia que se deixa no mundo. Eles estão construindo uma herança que vai muito além da música. É uma herança de autenticidade em um mundo de aparências, de profundidade em um mundo superficial, de conexão em um mundo cada vez mais fragmentado. E se você também acredita que tudo acontece por um propósito, que a dor tem poder de transformação e que a música pode ser canal de luz, então você entende por que essa dupla continua relevante depois de tantos anos. Eles provaram que é possível ter sucesso sem perder a alma, que é possível ser famoso sem perder a humildade, que é possível emocionar multidões mantendo-se verdadeiro consigo mesmo. Então, compartilhe esse conteúdo, porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir essa história agora. Pode estar precisando saber que é possível passar pela dor e sair transformado. Que é possível encontrar propósito no sofrimento. Que é possível ser luz no mundo, mesmo quando tudo parece escuro. E me conta nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que uma música dos Bruno e Marrone fez diferença? Qual foi a canção que chegou até você no momento certo? Quero ler cada história, porque tenho certeza de que cada uma delas é a prova viva de que a música pode sim ser um canal de transformação e cura. Essa é a verdadeira história de Bruno e Marrone. Não apenas de dois homens que se tornaram famosos cantando, mas de duas almas que encontraram seu propósito em servir, em curar, em conectar. E que continuam fazendo isso, um show de cada vez, uma canção de cada vez, um coração de cada vez.